Continuando com o estudo com as doutrinas da salvação, veremos hoje a doutrina geral da salvação. Salvação é a palavra de profundo significado e de infinito alcance. Salvação não significa apenas livramento da condenação do inferno. Ela abraça todos os atos e processos redentores e transformadores da parte de Deus para com o homem e o mundo através de Jesus, o Redentor, nesta vida e na outra. Milhares de filhos de Deus são hoje salvos por Jesus, mas ainda não examinaram detalhadamente a sublimidade desta salvação em seus dois sentidos, objetivo e subjetivo. A salvação que Jesus efetuou no Calvário é tão rica, profunda e grandiosa, que somente na outra vida é que começaremos a entender, de fato, o seu infinito alcance. Quando as eras futuras começarem o seu curso na glória celestial, começaremos a compreender as riquezas infinitas dessa salvação em Jesus Cristo. A salvação tem três aspectos, todos simultâneos: justificação, regeneração e santificação. Uma pessoa verdadeiramente justificada é também regenerada e santificada. Justificação. Justificação é o ato de declarar alguém como justo, ou seja, que não merece castigo. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Regeneração. A palavra regeneração na Bíblia está conectada ao termo nascer de novo, expressão que tanto intrigou Nicodemos ao conversar com Jesus. Quando nascemos de novo, nascemos do Espírito e somos regenerados em Cristo, por meio da sua palavra. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do seu Espírito Santo. Santificação. A santificação é um processo que começa quando alguém aceita Jesus como Salvador. Isso será completado na ressurreição. Santificação é o processo de purificação do pecado. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, fica santificado, purificado das consequências do pecado. Todo crente é santo. Na caminhada com Jesus, a pessoa passa por santificação, aprende a rejeitar o pecado e a sujeitar as diferentes áreas de sua vida a Deus, escolhendo fazer o que é certo. Na ressurreição, cada pessoa será completamente liberta da influência do pecado, sendo completamente santificada. Em João, capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Estar salvo significa ter sido vivificado, ou seja, ter sido ressuscitado espiritualmente. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Veremos agora
as vertentes da doutrina geral da salvação. São elas a graça de Deus, a expiação pelo sangue, a propiciação pelo sangue, a justificação pela fé. A graça de Deus. A graça de Deus significa um favor imerecido para nós. Quando aceitamos Jesus como Salvador, Deus derrama sobre nós a sua graça. Não merecíamos a salvação, o perdão e o amor de Deus, mas mesmo sem merecer, Deus nos dá incontáveis bênçãos. A graça é um presente que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável. Jesus é a graça de Deus. Pela graça sois salvos, como está em Efésios, capítulo 2, versículo 8. A graça de Deus nos salva da morte, nos livra do pecado e nos confere a condição de servos de Deus, assumindo a nossa fraqueza. A graça é um dom, um presente de Deus para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Quando compreendemos e recebemos a graça, nós ganhamos novas forças para viver a vida com confiança e esperança. A expiação pelo sangue. Através do seu sangue vertido na cruz e do sacrifício expiatório realizado em Getsemane, ele cumpriu toda a justiça da morte física e espiritual. O salário do pecado é a morte. Por isso, o pecado tem de ser pago com sangue, uma vida por uma vida. Antigamente, o povo de Israel oferecia cordeiros pelo pecado, mas quando Jesus veio, ele derramou seu sangue por nós. O sangue de Jesus paga todos os pecados de quem crê nele. Seu sangue nos trouxe salvação. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, a propiciação pelo sangue. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Romanos capítulo 13, versículo 24 e 25. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Este versículo reitera a verdade, já declarada nas citações anteriores, de que o Senhor Jesus Cristo é a propiciação. Não é simplesmente seu sacrifício, mas Ele mesmo, tendo oferecido um único sacrifício no Calvário. Ele satisfez as exigências da justiça divina, e agora está sentado à destra de Deus. Sendo Ele a propiciação, Deus pode agora justificar o pecador sem comprometer a sua própria justiça. Ele é justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 2. A justificação pela fé é a principal doutrina do cristianismo. Martinho Lutero disse: esta doutrina é a cabeça e a pedra fundamental. Por si só, ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende a Igreja de Deus.
e sem ela a Igreja de Deus não poderia existir, nem por uma única hora. Martin Lloyd-Jones afirmou que a justificação pela fé é a grande doutrina central de todo o protestantismo. A justificação é um presente que Deus concede ao homem. Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Romanos capítulo 3, versículo 24. Então, para concluir, sabemos que pela graça de Deus somos salvos, por meio da fé em Cristo Jesus, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Jesus pagou com seu sangue, assim a carta de dívida foi rasgada. Quando Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse, está consumado, tetelestai. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Todo aquele que crê e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e tem um novo nascimento, você deixa as trevas e se torna luz. Jesus te comprou pelo seu sangue. E então você passa a ser justificado, regenerado e santificado. Você pode se perguntar, será que sou salvo? Mas ainda cometo pecados? Em Romanos capítulo 8, versículos 10 e 11, nos diz, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então entendemos que se o Espírito de Jesus habita em nós, então somos salvos. Deus os abençoe.